Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Alessandra, psicanalista. E hoje a gente vai falar de um tema super interessante, que é espiritualidade. Já botei uma enquete lá essa semana e todos vocês disseram que acreditam na espiritualidade. É claro que cada um tem sua crença, mas a gente sabe que de um jeito ou de outro temos interferências espirituais, tá? E aí a gente vai ter uma convidada super especial, Emília Cardoso, daqui a pouco eu chamo ela. Mas antes eu vou falar aqui para vocês como nossa página de psicanálise, eu vou mostrar para vocês aqui, olha só essa tabelinha que vocês já cansaram de ver, que é sobre o inconsciente, tá? Temos aqui nosso consciente, que é uma pequena parte de nós, e nosso inconsciente, que é isso aqui tudo, onde temos os medos, os traumas, a fobia, e onde fica também a tríade do trauma, que é vergonha, culpa e medo. Então, isso aqui é verdadeiramente quem somos nós e que muitas vezes não temos acesso porque não fazemos terapia, porque não fazemos o autoconhecimento, a análise para verificar o que é que tem aqui nesse grande iceberg que realmente guarda os nossos recalques. E falando dessa tríade do trauma, da vergonha, da culpa e do medo, vem as energias. Eu trouxe essa tabela aqui também de energia para você ver como fica essa tríade aqui, ó. Vergonha, medo, culpa. E aqui a gente está na contração. E é nesse momento, quando estamos com essa energia, é que realmente sofremos determinados ataques. E aí que a Emília vai entrar para falar, porque essa é a área dela, tá? Eu realmente não entendo de espiritualidade. Aqui ela entrou, eu vou chamá-la. Quem não puder acompanhar a live hoje vai ficar aqui gravado, tá certo? Vamos convidá-la aqui, Emília. Pronto, já foi feito o convite. Veja aí se apareceu para você, Emília. Tá tudo ok? A tá virada. Aê. Ei, tudo bem, querida? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Deixa eu tirar aqui que a tela tá cortando. Pronto. É um prazer receber você aqui. Obrigada. Ter aceitado o convite. E vamos iniciar falando um pouquinho de você, Emília. Me conte aí. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Eu vou te passar a bola para você falar como que você me conheceu. E aí eu começo a falar de iniciar. Tá. Eu sou muito curiosa assim, em relação a questões da espiritualidade, né? E também preciso de um suporte, não é só curiosidade. E aí, assistindo a live do Flávio, vendo a sua história, né? Você contando os seus casos, né? Seus atendimentos, como foi que você conheceu. E aí eu me identifiquei muito, gostei do seu jeito de ser, da sua alegria. E aí entrei em contato pelo Instagram e estamos aqui, né? Já fizemos alguns contatos, estamos aí fazendo uma jornada muito interessante e também de autoconhecimento. Eu estou gostando muito e foi assim que eu te conheci. Ah, que bom, fico feliz. Eu conheci o canal do Flávio Vale através de uma busca que eu estava fazendo e um dia eu falei com ele que se ele queria saber algumas experiências que eu tive, se ele queria ter esse tema lá, se ele quisesse, ele logo me procurou e me agendou. Né? Eu fiz 2 lives lá no canal dele. Mas eu comecei nessa jornada da espiritualidade porque eu sempre fui muito sensível a esses aspectos espirituais. Eu sempre tive uma percepção a mais, assim, eu notava, né? Eu percebia os ambientes, percebia algumas questões, algumas pessoas. Só que quando a gente é ignorante, igual eu era, a gente não dá muito valor para essa percepção.
Só que depois que acontece um monte de coisa, tipo assim, aquela percepção tinha me avisado que aquela pessoa ali não era muito legal. Aí eu não tinha dado ouvido na hora, fui assim mesmo, e aí eu tive o feedback daquela história. E assim por diante, né? Eu sempre fui muito sensível. E de repente, acho que em 2017, eu comecei a ter essa vontade de uma coisa nova, sabe? Tudo que eu conhecia de questões de religião, para acessar o Criador, eu achava tudo muito igual. Então, eu comecei a buscar por mim mesma. E aí já tinha o YouTube, já tinha um monte de coisa, aí eu comecei a buscar, e aí conheci sobre meditação. E a Eunice, Milka, tá dando um oi. Boa noite, Milka. Milka, boa noite. Joelma, Eurides, isso, Eurides, boa noite, Eurides. Então, eu enveredei por esse universo da meditação, comecei pela meditação, porque eu tinha pesquisado um monte de religiões e nenhuma, para mim, conectou com o que eu estava buscando. Eu queria trazer paz, eu queria tirar aquela raiva de mim. Então, eu sempre fiz oração, sempre fiz um monte de coisa e eu percebi que nada muito... Queria que resolvesse aquelas histórias, as orações resolvessem aquelas histórias e não resolvia. Continuava tudo do mesmo jeito, ou às vezes piorava. Então, eu percebi que aquela conexão que eu tinha feito até ali não estava surtindo efeito. Então, eu queria uma coisa nova. E a coisa nova que eu descobri foi a meditação e o Ho'oponopono. Então, eu comecei a praticar e comecei a ver resultado. Aí sim, aí eu comecei a ver resultado na minha vida. E minha vida começou a mudar e eu comecei a ficar cada vez mais refinada e cada vez mais refinada e cada vez mais perceptiva. E aí deu o start, assim. Depois desse momento, depois dessa descoberta aí da meditação e do Ho'oponopono, vieram um monte de outras descobertas, de outras técnicas, de outras práticas que me levaram para esse outro universo. E a partir daí, aí sim, eu comecei a ter soluções na minha vida, eu comecei a entender por que eu estava sentindo aquilo, por que algum monte de coisa estava acontecendo comigo, por que eu tinha aqueles sentimentos, aquelas emoções daquela forma, por que eu me desequilibrava tanto, por que as emoções tomavam conta de mim de uma forma avassaladora. Então, tudo isso veio começando a se ajustar e a se organizar. E se organizou de tal forma que aí eu comecei a ajudar as pessoas a organizar a própria vida. Isso é isso. E você é Theta Healing também, né? Dentro dessas vivências, também conheceu o Theta Healing, que é ótimo, é maravilhoso. Exatamente. E, assim, como é que você vê, Emília, essa questão dos ataques espirituais, né? Que a gente sabe que o processo é todo na mente, né? A mente é quem comanda tudo. E é muito comum acontecer. Às vezes a gente não sabe que é um ataque, né? Mas a gente sabe que tem algo ali que não está normal, né? Que está vindo com força. Como é que você vê esses ataques? Como é que você enxerga isso? Então, eu vou falar de como que aconteceu comigo, para mim poder esboçar melhor. Ei, Rose, boa noite, querida. Então, o que aconteceu comigo? Eu comecei a perceber numa desses processos que eu passei, logo depois que eu descobri o Ho'oponopono e a meditação, eu passei por um processo de cura, que durou um bom tempinho. E dentro desse processo de cura, minha cabeça parecia um turbilhão de coisas, uma bagunça. E assim, foi uma linha muito tênue entre a loucura, sabe? Entre a loucura e a sanidade. Uma linha muito tênue, porque fazia muito barulho dentro da minha cabeça. A partir do momento que eu comecei a limpar, eu comecei a perceber que, tinha algo muito esquisito dentro da minha cabeça. E falando um monte de coisa, me apresentando um monte de imagem, me mostrando, assim, uma coisa muito horrível. E eu não gostava muito de ver o que eu estava vendo. Então, um dia de madrugada, eu acordei umas 2 horas da manhã e, assim, com a mensagem assim na minha cabeça: a mente mente, a mente mente, a mente mente. A mente mente. Só que nessa época, eu entendi, eu levantei, acordei, peguei um caderno e comecei a escrever. Porque o grau da minha loucura, da minha insanidade mental era tão grande
que eu falava as coisas em voz alta. Eu começava a limpar a casa e falava, agora eu vou limpar a janela, agora eu vou tirar esse quadro daqui, agora eu vou pegar essa água, pôr no balde. Falava do jeito que eu tô falando aqui. Vou pegar essa água, pôr no balde, vou pegar a água sanitária, pôr no balde, vou pegar o pano, vou pegar a vassoura, desse jeito. Por quê? Porque o barulho da minha cabeça era tão grande que se eu silenciasse a minha voz, provavelmente eu tinha partido para o lado da loucura mesmo. Tinha ido para esse lado. Só que hoje eu sei o que é. Naquela época eu não sabia o que era e por muito tempo eu não sabia o que era. Eu achava que a mente mentia. Só. Eu achava que tinha nuances da mente que eram mentirosas, que eram esdrúxulas e por aí vai. E eu estudei muito sobre isso. E estudei, também fiz psicologia. Estudei muito sobre isso e ainda ficaram esses resquícios aí de falar que era a mente, que era parte da mente desequilibrada, que era parte da mente... Só que aí, hoje, depois que eu resolvi boa parte disso, eu descobri que não tem muito a ver com a mente. Tem a ver com entidades e possessão. Essa bagunça na minha mente, me mostrando um monte de coisas tortas, horrorosas, nossa, horrível. É até difícil de mensurar aqui para vocês. De morte, de suicídio, esses ímpetos, essas coisas, não é todos os casos, mas a grande maioria dos casos, sim. A pessoa está com possessão. O que é possessão? Tem uma entidade em um dos corpos dela. E no meu corpo tinha diversos, no meu corpo emocional e no meu corpo mental. Então, por isso, tanta bagunça emocional, tanta bagunça mental. Então, nessa época dos 3 meses de cura, eu já tinha saído com diversas entidades do meu corpo, dos meus corpos. Não é do meu corpo físico, gente. Nós somos diversos corpos. A gente tem um corpo mental, um corpo emocional, um corpo espiritual, um campo áurico, uma energia que a gente tem em torno da gente aqui. Então, essas entidades, elas se acoplam nesse corpo, quando a gente dá espaço para elas se acoplarem. Através de como? Como que elas vão acoplar em mim? Se eu tô aqui consciente e firme em mim mesmo. Agora nenhuma entra. Mas aquela época que eu vivia vendo pornografia, eu tinha um monte de vício, eu ia em lugares que eram lotados dessas entidades. Eu tinha uma vida totalmente comum, como a grande maioria das pessoas que acham totalmente comum ver pornografia, ver um monte de coisa que não agrega nada para a vida, conduzir a vida da forma mais assim normal dentro da Matrix. Se eu contar a minha história para muitas pessoas, isso é normal, todo mundo faz isso. Só que esse que todo mundo faz é onde mora o perigo, né? Então, eu percebi... Verdade. Então, eu percebi que eu estava com possessão, além de todas as questões mentais, né? Porque quando a gente cultiva um terreno na mente da gente muito sujo, né? Vendo novela, vendo crime, vendo assalto, na televisão, né? Vendo crime, vendo assalto, se nutrindo desse tipo de universo, é esse universo que eu vou vibrar. Se eu tô lá o dia inteiro vendo Jornal Nacional, sangue na tela, e novela, uma mulher intrigando com a outra, e o outro metendo a facada no outro, e traição, e sabe, esse tipo de frequência, né? Igual você tá mostrando a tabela aí antes. Exatamente. Aí você tá mostrando a tabela aí antes. Esse tipo de frequência. Frequência do medo, frequência da inveja, frequência qual que é a outra? Da culpa, da vergonha. Exatamente, culpa, vergonha, porque essas coisas a gente não mostra para o mundo. Medo. Essas coisas a gente não vem trazendo para o mundo, a gente esconde. Só que a gente esconde de quem? Essa maior ignorância que eu tinha dentro da religião, né? Eu seguia a religião católica, era a maior ignorância da minha vida. Eu ia à missa e depois ia para boate. Não que ir para boate é errado, gente. Mas a minha ideia de estar fazendo uma coisa escondida. E a energia, a frequência que eu entrava nela. Não tem nada errado com a boate, não tem nada errado com a igreja. Estava errado a minha ação, o meu comportamento, que é o que muita gente faz. Estou lá na igreja rezando, mas quando eu saio na rua, estou lá mexendo com a mulher dos outros, eu estou lá fazendo um monte de coisa, né? Coisas que corrompem, pervertem a gente.
Então, eu fazia exatamente isso. E quando a gente se corrompe, quando a gente se perverte, a gente dá espaço para entidades que também são dessa frequência, que também são dessa vibe aí pervertida, corrompida. E aí que a possessão acontece. Pode ser num momento de álcool, de droga, que eu dou abertura maior, que eu tô sem consciência. Tem aquele velho ditado aí, né? Cu de bêbado não tem dono. É mais ou menos por aí, porque a gente fica suscetível a qualquer coisa, que eu estou aberto. Eu relaxei os meus sentidos, eu relaxei o meu corpo e abri meu campo áurico. Abrindo meu campo áurico, tem entidades que, olha, vou aproveitar essa oportunidade aí de vivenciar dentro dessa pessoa as experiências que ela usufrui da vida. Se ela tem uma queda para sexo, para pornografia, para droga, para álcool, e eu sou um ser que vivo no campo etérico, mas quando as pessoas, né, atraem esses seres, eles manifestam aqui no campo físico, mas de forma invisível, sutil, né? Então eu vou entrar para dentro desse campo, porque eu não vou reencarnar mesmo, então eu vou entrar para dentro desse corpo aqui. Então é mais ou menos assim que essas questões da mente funcionam de uma forma mais pesada. Tem a questão da mente, de receber energias negativas, da mente através de encosto, através de ambientes, através de formas, pensamentos. As formas, pensamentos, elas são criadas pela gente. O que a gente pensa, acredita, criam formas. Uma bola ou uma energia que vai acoplando no nosso campo áurico aqui. É um perigo. Então, se eu tenho muitas formas, pensamentos negativas, que eu não vou conseguir, que eu não vou dar certo, se eu alimento muito isso vira uma forma, pensamento. Dependendo da forma, pensamento, ela vira uma entidade. Vira um ser. Eu criei o ser aqui da forma, pensamento de que eu não sou capaz, de que eu não dou conta, e essa forma, pensamento que era pequenininha assim, ela se torna uma entidade. E fica andando atrás de mim ali, fica aí no meu campo aí. Olha só o tanto de coisa que a gente agrega. Aí tem a forma do inconsciente coletivo, o que muitas pessoas acreditam, né? Então, o momento de eleição agora, por exemplo. Todo mundo pensa, não vai dar certo. Nossa, as coisas não vão ficar boas. O Brasil vai quebrar. Nós vamos passar dificuldade de novo. Aí todo mundo acreditando nisso, vira uma grande forma de pensamento que vira uma nata aí no campo da gente. É como uma nuvem, né? Não chega a alcançar as nuvens, mas é uma nata bem grossa e densa. Tem vários tipos de forma de pensamento, que, nossa, eu vou ficar aqui 3 dias falando sobre forma de pensamento. Mas essas são as principais. Então, assim, às vezes tem um campo energético no supermercado, de escassez, de necessidade, sei lá. E aí você entra no supermercado e começa, não, meu dinheiro não vai dar. Nossa, isso, nossa, aquilo. Semana passada eu fui no supermercado com meu marido, ele tá na fila para comprar algumas coisas, carne lá, e tinha um rapaz do lado dele falando, nossa, tão caro, né? Nossa, tá isso, né? Nossa, tá aqui. Então, as pessoas lá ali dentro, elas próprias criam um processo que vai prejudicá-las. Eu não entendia isso, eu custei entender isso. Poxa, eu tô reclamando porque é verdade. Mas quanto mais eu reclamo, mais coisa ruim eu vou atrair. Eu vou bloquear minha prosperidade. Entende? Então, o que acontece? Eu já olhei para aquilo, já comecei a limpar a forma de pensamento. Que estava agregada ali no processo. E aí meu marido começou a falar sobre trabalhar mais. Eu trabalho com isso, trabalho com aquilo. Então eu tenho renda aqui, renda aqui, renda aqui. Então quebra, sabe, aquela energia. Mas provavelmente essa energia de escassez estava pairando ali no supermercado. E todo mundo começou a falar sobre isso. Boa noite, Fran. Deixa eu cumprimentar o pessoal que já fez mentoria, meus clientes aqui. Marisete, boa noite, querida. Jaqueline, bem-vinda, querida. Evanil, acho que é seus amigos aqui, ó. Monique, bem-vindos. Então, isso gera outra consciência externa que contamina aqui, ó, psique. Verdade. Nosso mental. Outra coisa.
encosto. Encosto doméstico, vou falar do doméstico e da rua, os vagantes. Então, a grande maioria das pessoas fala com isso, que estão na ignorância, né? Fala para elas assim, nossa, a casa tá cheia de encosto. Elas vão entrar em pânico e falar, meu Deus, não tem nada lá em casa. Não tem nada que você tá vendo. Mas tem. Tem muito encosto em muitos lugares. Tem muitas consciências vagantes. Quem que são essas consciências? Gente, são pessoas como eu e você. Só que morreram. E elas, a grande maioria nem sabe que morreu. E aí fica vagando por aí. E elas entram na casa das pessoas, elas vão para lugares que têm uma similaridade, uma proximidade com elas, uma afinidade energética, uma conexão, uma afinidade energética. Ou ela simplesmente fica vagando pela rua, ou, né? Outro dia eu fechei um buraco negro numa rua de uma pessoa, que quando eu fechei os olhos, entrei no campo lá energético da rua, cheio de bêbado pelas ruas, assim. Cheio de bêbado. Eu olhei aquilo ali e falei, gente, como é que tem tanto bêbado, tanta gente caída pela rua? O que está acontecendo nessa rua? Aí eu fui e falei, perguntei pra pessoa, tem boteco nessa rua? Tem ponto de droga e boteco? Eu falei, entendi. Por isso que tem tanta gente. Enviei tudo, encaminhei todos, né? Removi tudo daquele ambiente. Mas não removi e enviei para qualquer lugar. A gente, dentro do processo do Theta Healing, a gente sempre encaminha para o Criador, para Deus. Porque ele que entende, ele que tem um amor suficiente para nutrir esses corações. Ele que tem a capacidade de curar, de auxiliar, de orientar, de fazer todo o processo. O Criador não é uma pessoa. O Criador é uma energia. E é uma energia amorosa. Amorosa, curativa, benevolente. Nossa, até assim, não tem palavras para expressar o amor e a bondade dessa consciência que nos criou, de tão imensa, imensurável ela é. Então eu envio sempre para eles, sempre para o Criador, porque ele tem essa capacidade de orientar, de auxiliar, de tudo, né? Então, tem esses encostos que ficam vagando por aí. Às vezes são famílias. Uma vez eu estava enviando o reiki para um hospital, apareceu a mãe e o filho, o menino com aqueles gorrinhos lá dos anos 40, dos anos 20, suspensório, bermudinha. Estava enviando o reiki para o hospital e vi os dois. Eu falei assim, olha, gente, quanto tempo que eles estão aqui vagando, mais de 50 anos vagando dentro do hospital. Isso, esses específicos, fora os milhares que eu vi. Foram 21 dias de envio para um hospital específico. Muitas consciências vagando no hospital. Então, as pessoas até têm dificuldade de melhorar. Por quê? Porque tem um monte de consciência lá sugando energeticamente aquele processo. Ali, naquele momento, naquela questão de dor, de peso, de angústia, né? Tem todo um peso nesses processos. Então, esses são os que vagam por aí. Eles vão para os lugares de similaridade. Uma pessoa que é muito católica, muito devota, ela vai para a igreja que ela frequentava a vida inteira e acha que está viva. Ela vai sentar lá, vai conversar com todo mundo, achando que está todo mundo escutando ela, e vai ver que ninguém está dando atenção, mas ela vai continuar lá. Então, assim, esses seres são encostos que vagam por aí. E às vezes eles sentam do seu lado, por exemplo, você está sentado no ônibus. Tem lá a pessoa, mas tem uma entidade no campo etérico do seu lado. E a frequência dessa pessoa, desse ser, pode influenciar você. Se você estiver bobinho, estiver assim, né, viajando na vida, então você fica mais ansioso, você fica mais deprimido. De repente você ficou deprimido. Eu estava de boa, de repente eu estou deprimida, alguma coisa tem. Normalmente são entidades. São essas consciências. E tem os nossos ancestrais, né? Nossos pais, nossas mamães, que já morreram, nossos avós. Então, também, eles aproximam da pessoa por similaridade, por parentesco, pelo sanguíneo. E eles ficam próximos das pessoas, achando que fulano, eu estou falando com fulano, ele não me escuta. Outro dia eu atendi uma cliente que mora na Alemanha, eu nem pude conversar com a consciência que estava lá, com as duas pessoas que estavam lá, porque eu não sei falar alemão.
E ela não entendia o que eu falava. Eu falava com ela, tipo assim, quê? Aí eu falei com a minha cliente, ixi, eu entendi, eles não estão entendendo o que eu estou falando, vai ter que ser você. Então eu falava e minha cliente transmitia. Então eles não sabiam que estavam mortos. E eles estavam interferindo, olha só como é que eles interferem fortemente. Eles têm uma netinha, e a vida deles era a netinha, até eles morrerem. Mas eles morreram, e a netinha continuou. Então, a netinha com a vida financeira bloqueada, vida financeira não, a vida amorosa bloqueada e a vida de relacionamentos, amizade e tal. Ela não tinha amizade. Uma moça de 25 anos não tem amigo, não tem um namoradinho. Muito esquisito. Nunca namorou, nunca teve amigo. Aí, na hora que eu tô conversando... Aí eu tô conversando com a coleguinha... Eu tô conversando com a avó, aí a avó falando que só queria proteger ela. Só queria proteger ela para não sofrer. Eu falei assim, gente, aí eu fui explicar para ela, eu sei que você ama, eu sei que a senhora, né, gosta muito da sua netinha, mas olha a vida dela como é que tá. A senhora teve direito de viver a sua própria história. A senhora viveu a sua própria história, casou, teve seu namoradinho. Ninguém influenciou nas suas decisões. Isso não dá o dia por mais amor, que isso não é amor, né? Isso é amor condicionado, né? Um amor que você coloca as suas condições. Ela colocava as condições sobre a neta e acabava que a neta caía nessa influência energética. Então, expliquei para ela que não era assim, que a neta dela precisava viver a própria vida, porque ela tem a própria história, ela tem o próprio, né, o karma dela, e tem o direito de se relacionar e quebrar a cara. Isso faz parte. Né? A gente nossa vida, ela não é uma linha retilínea uniforme que vai dar tudo certo, mesmo que tenha um monte de seres te ajudando, faz parte do processo evolutivo, né? Você vê a Gisele Bündchen, por exemplo, uma mulher linda, maravilhosa, poderosa, rica, tem problema de relacionamento, tá aí, parece que divorciou, né? Já foi traída. Verdade. Então, isso faz parte da nossa experiência aqui, faz parte. Então, você pode ter maturidade para lidar com isso, ou pode ficar pirraçando e parado. Pirraçando e parado. Vai resolver ficar pirraçando e parado? Então, é ação. Então, eu conversei com a avózinha, falei com ela, falei com o vovô. O vovô não interferia tanto, não, era mais o vovô. Aí... conversei com ela, aí teve toda uma despedida, né? A menina não estava, era a mãe que estava direcionando o processo. Teve toda aquela despedida, aquela coisa, beleza, encaminhei os dois também para a luz. E ela entendeu, né? Depois que a gente, durante a sessão, normalmente eu envio amor incondicional para essas consciências. E eles dão, os que não são muito das sombras, né? Eles dão uma despertada, assim, sabe? E inunda o coração de amor. Então, quando você envia amor incondicional para eles, a coisa que eles mais querem é ir para a luz. Então, quando a gente, esses encostos, essas consciências que estão perdidas por aí, elas têm pouca experiência com amor de verdade, com amor incondicional, com aquele amor que não pede nada em troca, aquele amor que só é. Então, eu envio amor para essas consciências e elas vão para a luz sem precisar empurrar. Vão por livre e espontânea vontade, né? Exatamente, porque elas estão sedentas disso, sedentas. E a grande maioria, né, das pessoas que morrem, elas ficam vagando por aqui. Tem outra questão também do umbral, né? Os umbrais estão abertos, entre aspas, né? Eles estão abertos de uma forma mais aguçada. Então, aqui do nosso plano terrestre, a gente está tendo muito mais influências dessas consciências do que antigamente, vamos dizer assim. Perdão, estou bebendo água na garrafa. Pode beber, eu estou com minha garrafinha aqui também do lado. Aqui, eu estou com o copo e estou por a boca. Então, eu acho que ficou claro. Será que ficou claro? Ficou claro para você entender as questões de ficou claríssimo. Isso. E acaba que nós somos pura energia. E eles também são energia, só que não está tão... não está no nível matéria, né? Não está nesse nível mais denso. Então, acaba que influencia também. Nós influenciamos neles e eles em nós. Então, é uma troca. Sempre é uma troca.
O nosso corpo, na parte da frente do nosso corpo, a gente capta energia de qualquer coisa, de qualquer lugar, de qualquer ambiente, de qualquer pessoa. A gente capta pela parte da frente do corpo. Na parte das costas, nós expelimos a energia. Então, no ambiente que você tá captando aqui, passando pelos seus chakras e você expele pelas costas. Então, se tiver um ambiente com muitas pessoas com energia muito ruim, elas estão expelindo muita energia ruim, e você que pode estar numa energia mais elevada ou mais bobão aí no ambiente, você vai receber essas influências da energia das pessoas negativas. E às vezes acontece de, nesse momento, começar a bocejar muito, né? Que o povo fala aí, é para equilibrar a energia, né? Se você tá num show, se você tá num ambiente, assim, de rodeio, um ambiente que tem muitas pessoas e ela não está sendo uma coisa elevada, não é uma coisa que... Não é que não é elevado, mas é uma coisa assim. As pessoas estão indo ali para beber, fumar, para fazer um monte de coisa, né? Para namorar, para fazer um monte de coisa doida. Então, uma pessoa que tem a energia, que é mais sensível, né? Ela vai começar a bocejar. Alguns, né? Não é todo mundo que tem esse mecanismo, não. Bocejar. O que é esse bocejo? É o corpo dessa pessoa, o corpo etérico dessa pessoa, tentando se equilibrar aquela energia do ambiente ali. Até ela ficar igual. Não é muito bom, né? Porque eu não sei o que tem ali. Comigo acontece do bocejo, aconteceu algumas vezes só do bocejo. Mas uma experiência que eu tive foi quando eu fui batizar na capoeira, e aí começaram a tocar um tambor lá. Começaram a tocar um tambor. E eu sempre fui muito sensível nessas questões, né? Espirituais, assim. Começaram a tocar o tambor numa frequência lá, que aí eu comecei a sentir, que eu parecia que eu estava dentro do mar, assim, com aquela ondinha, assim. Eu falei assim, olha que interessante, né? E todo mundo, um monte de gente lá na roda de capoeira, cantando. Não tinha roda ainda, não. Todo mundo cantando e tocando tambor lá. Pá, 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 pá. E aí eu comecei a sentir, cada hora eu sentia mais forte. Aí eu estava curiosa, né? Eu queria entender o que estava acontecendo. Aí eu fechei os olhos e falei assim, vou ver o que é isso. O que está acontecendo? Na hora que eu fechei os olhos, aí eu senti a onda forte. Quase que eu caí no chão. Por quê? Aquele batido do tambor, aquela frequência, era uma frequência para desdobrar energeticamente. Desdobrar é o seguinte, você está dormindo e aí você tem aquele sonho que está caindo assim, pá. Isso aí é seu corpo etérico que está desacoplando de você enquanto você dorme. E também, às vezes tem pessoas que vê, né? O corpo, né? O corpo etérico. Você faz alguns movimentos assim, você consegue se ver duplicado, né? Você consegue ver uma sombra assim energética sua. Esse é seu corpo etérico. Nosso corpo etérico é o corpo mais próximo do nosso corpo físico. Ele é igual, só que é sutil. Então, essa parte minha sutil quase desdobrou. Aí eu abri os olhos rapidinho, já fiz uma proteção energética, um tubo de luz, aquele que eu passei para vocês do grupo da Jornada do Herói. Então eu fiz o meu tubo de luz, protegi meu campo, e aí pus o pé, saí de lá, fui lá para fora, dei uma respirada, botei o pé na terra e tal, beleza. Mas não fechei mais meus olhos e fiquei atenta, porque olha o ambiente que eu estava. Era um ambiente de disputa, de raiva, porque tinha várias escolas, várias pessoas disputando quem é o melhor, quem é isso, quem é aquilo. E por que aquela batida de tambor daquela forma, né? Então, qual a intenção daquelas pessoas naquele momento para fazer isso? Eu não conhecia. Eu amo capoeira, né? Adoro capoeira, mas aquele processo ali foi um processo ímpar para mim, porque na escola que eu frequentava, fazia quase todos os dias capoeira, não acontecia isso. Então, lá naquele processo, naquele lugar, por quê? Né? Foi direcionado essa energia. Então, eu, como sou mais sensível, eu percebi mais. E aí, todos os meus colegas, né, que estavam treinando comigo, todo mundo ficou olhando assim, e um dos colegas falou assim, não, eu sei o que é isso. E eu não sabia, não entendo nada,
tipo assim, eu nunca me aprofundei muito em religiões, né? Igual eu sempre falo, eu não entendo nada de extraterrestre, eu não entendo nada de religiões, eu só caio no meu colo aqui e eu sou obrigada a entender. Né? Na verdade, eu nem tenho que entender. Cai a informação completa e aí eu lido com aquilo. Mas eu não entendo muito. Mas aí logo depois eu conversei com um moço do xamanismo e ele falou, Emília, você tem que ter muito cuidado para ir nesses lugares, porque tem que ver a intenção das pessoas. Então aí eu comecei a ficar mais maldosinha nessas questões, né? Então, outra influência que a gente também é influenciado mentalmente, né? Começa no corpo mental, mas vai para todos os outros corpos, até chegar no corpo físico. Imagine quem não tem esse conhecimento ou essa sensibilidade. Então fica totalmente à mercê. E às vezes até quem tem o conhecimento não escapa, né? De tomar umas de vez em quando para acordar. Mas faz parte. Então você diria, Emília, que assim, uma das melhores formas de prevenir esses ataques seria você manter um estado de vibração maior. Seria isso? Ou tentar manter um estado de alegria, de amor. Você acha que só com isso a pessoa consegue prevenir esses ataques? Elevando a vibração dela ou precisa de algo a mais? Alegria e amor é um estado, né? É um estado. Então, é um estado que não permanece. É só um estado. Eu estou num estado assim, aí eu estou no estado assado, eu estou no estado acolá. Então, são estados. Então, eu não consigo me manter alegre, amorosa o tempo inteiro. Paz. Então, o que eu consigo me manter o tempo inteiro? Atenta, consciente. Lembra aquele exercício que eu passei para vocês no primeiro dia da jornada? O primeiro dia da jornada? Perceba. Atenção. Perceba você, perceba seu corpo. Você lembra da prática de presença, de consciência corporal? Sim. Então, todas as vezes que você está em você, no seu corpo aqui, agora eu estou percebendo meu corpo. Convido todos vocês a fazer essa prática também. Vai para o corpo de vocês, perceba as pernas, perceba os braços, perceba a coluna, perceba o local que vocês estão sentados, perceba os pés. Perceba. Percebeu? Perceba a sua respiração. Então, esse momento aqui, que a gente está fazendo essa percepção, a gente não está lá no futuro, nem no passado. Já é maravilhoso. Então, estou... É uma prevenção, né? Isso. Já é a maior prevenção essa. Já estou presente em mim. Muito bom. Então, quando eu estou presente em mim, nenhum ser vai conseguir entrar no meu corpo, porque eu vou começar a perceber alguma coisa esquisita e vou, opa, né? O que mais essas consciências negativas não querem é que a gente perceba as coisas, que a gente fique voando ao léu, pensando na morte da bezerra, pensando nos problemas, pensando no problema com o dinheiro. É isso que eles querem, que a gente fique vulnerável. Então, a partir do momento que você está atenta a você não está vulnerável. Tem uma técnica que eu tenho, mas não é todo mundo que consegue ainda acessar isso. Mas tem clientes minhas que durante a mentoria conseguiram acessar isso. A gente tem um som interno na gente. A gente tem um som. Sabe até um barulhinho de cigarro, aqui, não sei se aqui tá tendo agora. Aqui tá tendo agora, mas não é do jeito que eu gosto. É aquele som de cigarro assim, sabe? Todos nós temos esse som na nossa glândula pineal. Todos nós temos um som particular. Nós somos um universo. O nosso universo tem um som dele. Então, nós temos o nosso universo dentro de nós. E ele tem um som. Então, quando você ativa a sua glândula pineal num nível bacana, de uma forma bacana, porque não é de qualquer jeito que a gente faz isso, então você escuta o seu próprio som. Teve uma cliente que numa dessas imersões de limpeza falou, eu acordei de madrugada escutando um som, um barulho, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falou um monte de coisa. Eu falei, não, que maravilha, mulher. Que maravilha esse seu som. Então, aí o que eu percebo? Eu tenho esse som. Todas as vezes que o meu som interno tem uma alteração, eu percebo na hora. Isso é ataque espiritual, quando ele altera. É algum ataque, é algum ser caído. É muito bom essa técnica.
eu ajudo muitas pessoas. Então, tem seres que não gostam da ajuda das pessoas. Então, eles vão me retaliar. Quando eu não já conduzo eles para o caminho que eles têm que seguir. Então, de vez em quando, eu tenho uma retaliação aqui. Cada vez menor, mas eu sempre tenho. Então, eu já percebo, já pego o nome, já encaminho para cá resolver. Agora, vocês, enquanto, né, que ainda não tem essa percepção, ainda não estão, né, não estão tão alinhados, a meditação te alinha. Porque você muda a sua frequência interna. Você não consegue vibrar amor o dia inteiro, mas você consegue meditar todo dia. Você consegue meditar todo dia, o que a meditação faz? Você canaliza amor para dentro de você. Nossa, Emília, é isso tudo? Sim, é isso tudo. Você traz consciência para você. Você traz a inspiração para dentro de você. Você acha que algum ser caído quer entrar num lugar que tem essa energia? De forma alguma. Vai fugir. Exatamente. Então, quanto mais você fizer exercício de presença, meditação, exercício de respiração, fazer o fechamento do campo energético com aquela oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda. São Miguel acima, São Miguel abaixo. São Miguel, onde quer que eu vá. Eu sou seu amor, protege aqui. Eu sou seu amor, protege aqui. Eu sou seu amor, protege aqui. Fazer no mínimo 3 vezes. Fazer todas as vezes sentir que tem alguma coisa esquisita. Eu estava trabalhando num ambiente de salão de beleza, direto eu sentia umas coisas nas minhas costas, algum toque no meu braço. Falei, opa, pode saber que o ambiente está sobrecarregado demais quando a gente começa a sentir. Então, fazer essas proteções energéticas. Tem lugares que a gente vai, tem que trabalhar, tem que, né, ambientes que são super carregados. Então, a gente tem que cuidar da nossa energia para não sofrer influência dessas energias. O que essas energias fazem com a gente? Ah, Emília, eu nunca fiz nada. Elas vão diminuir sua potência energética, né? Você vai ficar desanimado, vai ficar mais estressado, vai perder libido, vai perder sono, vai perder a paciência, vai ficar com confusão mental, Isso é a parte simples, tá? Isso eu tô falando o básico que acontece, o simples. São essas coisas básicas aí que eles influenciam diretamente. Então, quanto mais você cuidar da sua energia, quanto mais você cuidar de você, quanto mais for para o autoconhecimento, que aí você não vai ser enganado, ludibriado por ninguém, nem por nada, você vai se tornando cada vez mais livre. Todo o meu processo, todo o meu trabalho é levar liberdade para as pessoas. Todo o meu trabalho é focado em entregar liberdade. O que é essa liberdade? Espaço interno. As pessoas estão assim, dentro delas mesmas. Apertadas, sem ar. Aprisionadas. Está dividindo espaço com outras consciências, provavelmente. Mas também está dividindo espaço com traumas, dores, bloqueios, medos. Então, o que eu entrego para os clientes? Espaço, liberdade, respirar de novo, porque os respiravam tudo assim, né, tudo diminuído, tudo encurtado. Não, respirar. Nossa, que dentro de mim, olha, eu, por exemplo, dentro de mim hoje é um salão de festa. É um salão de festa, tem espaço, horrores aqui, eu posso dançar dentro de mim, tem um espaço. E como que a gente cria esse espaço? Curando as nossas dores, curando nossos traumas, cuidando da gente. Nós somos seres extremamente capazes. Extremamente capazes. Eu não canso de falar para vocês, né, principalmente se estão na jornada do herói, para vocês entenderem, que eu vim do lodo. Eu morava no esgoto. Eu era um ser totalmente sem consciência. E aí os clientes falam, Emília, como que você conseguiu ver isso? Emília, como que você conseguiu perceber aquilo? Emília, nossa, você é iluminada. Gente, escolhi me transformar. Isso é livre para todo mundo. Não tem um filho aqui, um ser filho de Deus, que fala assim, oh, Deus chega assim e fala assim, não, esse meu filho ali é especial. Não tem isso. Quem criou isso está mentindo. Isso não é Deus. Esse que escolhe, esse que faz diferença, esse que prioriza um e não prioriza o outro, isso não é Deus.
Deus é aquele que coloca todo mundo no mesmo patamar. Então, a minha capacidade, toda a capacidade que eu tenho, até onde eu cheguei, como eu compartilho com vocês, vocês têm toda essa capacidade. Toda. E não precisa de muita coisa. São práticas simples. Acessar a luz, acessar o Criador de tudo que é a coisa mais simples do mundo. Nós é que dificultamos o Paranauê todo. Nós é que nos bloqueamos desse acesso. Por quê? Porque nós somos conduzidos à culpa. Oh, minha culpa, tem até oração que é assim. Minha culpa, minha tão grande culpa. Como eu sou pecador. Como eu não sou merecedor. Você está pedindo para Deus falando que você é culpado? Que você é culpado, que você não é merecedor? Não vai, a energia não vai fluir. Ó, tô querendo comprar um carro. Mas eu tô lá rezando. Ah, sei lá, nossa, eu sou pecador. Meus pecados, que não sei lá, pecado. Não vai atrair, porque você mesmo está bloqueando você. Então tem orações que bloqueiam sua vida. Todas as orações que eu fiz na minha vida até acordar, nunca adiantaram para nada. Minha vida só descia ladeira abaixo. Depois que eu descobri o Ho'oponopono, depois que eu fiz um monte de técnica, um monte de prática, um monte de coisa, aquela oração de limpeza pessoal, aquilo é um milagre, aquela oração. Aquilo é um milagre do perdão. Você não é culpado não, meu filho. Pede perdão pela sua ignorância. Nós não somos culpados de nada, nós só somos ignorantes. Por quê? Porque a gente é iludido. A gente é iludido para desconhecer quem a gente verdadeiramente é. Agora, qual a intenção dessas consciências, dessas pessoas mesmo, pessoas e seres aí que estão vagando pela Terra aí, qual a intenção deles de nos enganar e de nos ludibriar e não deixar a gente saber quem a gente é? A gente é um ser muito especial para precisar disso tudo para bloquear a gente. Então, o meu compartilhar aqui com vocês é que vocês saibam que vocês são muito fodas, são muito especiais, só que precisa conectar essa vibração. Eu não consigo conectar a energia do amor incondicional e estar lá vendo pornografia. Impossível. Eu não consigo acender uma vela para Deus e para o diabo. Não tem como. Então, eu preciso me curar. Eu passei por trauma na minha infância, fui abusado sexualmente, eu fui, sei lá, fui expulso de casa, eu passei fome. Tudo isso precisa ser curado. Essa diferença, eu acho que eu sou diferente do meu coleguinha, porque meu coleguinha teve uma vida melhor. Não, ninguém tem uma vida melhor. Tem um monte de gente rica, milionária, suicidando. Verdade. Né? Então, conduza a sua história. Você é Deus em ação. Nós somos Deus em ação. Por que eu não estou sendo esse Deus, então? Por que eu não estou manifestando a minha vida? Alguma coisa tem. Investiga. Porque não é à toa. Nada é à toa, gente. Nem uma folha cai de uma árvore de graça, sem um propósito. Tudo tem um propósito. Então, por que minha vida está bloqueada? Por que eu não tenho um namorado? Por que eu não estou trabalhando naquilo que eu amo? Por que eu não consigo realizar, manifestar a vida dos meus sonhos? Essa questão de manifestação, eu não gosto muito de falar sobre manifestação, porque eu manifesto, mas ainda não manifestei da forma que eu acho que eu seria uma boa conselheira aí. Mas eu vou só dar uns spoilers aqui. O meu relacionamento amoroso, né? E olha que eu acho que eu não tenho esse feedback aí, esse poder para dar toque nessas questões. Mas quando eu conto as histórias, eu vejo que já posso dar alguns adendos aí. Então, o meu relacionamento amoroso. Um dia eu estava na minha casa, meu filho chegou para mim e falou que queria um papai. Eu cheguei de noite e conversei diretamente com o Criador. Eu nem sabia, não entendia nada sobre espiritualidade. Deus. Fui bem objetiva e clara. Eu quero um homem assim, eu quero um homem preto, alto, mais velho que eu, que já tenha filho, que isso, que aquilo. Falei um monte de coisa. E eu não queria mais aquele relacionamento horroroso que eu tinha antes. Eu detestava homem fraco que não decide as coisas. Eu detestava ir nos lugares, as coisas estavam tudo errado e a pessoa que eu estava com não tinha capacidade de reclamar, de exigir melhor, de exigir uma coisa melhor. Então, beleza. Passou 15 dias, eu conheci meu marido. A gente fez uma caminhada junto, que a gente foi apresentado por uma colega em comum, para fazer esporte junto. Depois que a gente saiu para fazer essa caminhada junto, a gente nunca mais desgrudou. A gente não ficou de cara, a gente ficou uns dias depois, mas a gente nunca mais desgrudou.
E tá até hoje, 15 anos. E é o melhor pai que o meu filho poderia ter. E é um homem que chega, reclama, acontece, faz. Justamente do jeito que eu pedi. E eu não entendia sobre espiritualidade. Outra coisa que eu manifestei, o meu filho. Eu queria ter um filho. E eu queria que ele fosse parecido comigo, que ele tivesse o nariz parecido comigo. Olha só que doideira. Que ele tiver, eu pedi isso pro Criador. Ah, Criador, porque o nariz da família do pai é todo cheio de buraco, cheio de trem esquisito, sabe? Os narizes que precisam de cirurgia mesmo, porque tem umas pereba doida lá. E eu era ignorante, eu não entendia nada dessas questões, né? Aí eu falei, Deus, eu quero um filho que pareça comigo, que pareça com meus irmãos, com meu irmão mais velho, que seja marronzinho, que ele seja assim, que ele seja assim. Que ele... menino nasceu exatamente, parece que é o filho do meu... Os outros achavam na rua que era filho do meu irmão mais velho. Mas eu não queria que ele parecesse com o meu irmão mais velho para parecer que é filho. Mas é porque eu acho meus irmãos muito bonitos e eu queria que ele parecesse com meus irmãos. O que aconteceu? Meu filho veio exatamente desse jeito. Outra coisa. Meu trabalho, na verdade, o meu trabalho ele surgiu na minha mão, no meu colo, né? Eu sempre, a minha busca sempre foi, eu quero uma conexão maior com Deus. Eu quero uma conexão maior com o Criador, porque eu já tinha altas experiências e todas maravilhosas, transcendentais, e eu queria mais disso. Então, um dia eu estava no curso de Teta e falei com a minha colega, que a gente tem umas trocas dentro do curso, e eu falei com ela, pergunta para o Criador o que eu preciso fazer para mim ter mais contato com ele, que eu quero mais. Eu comecei no Teta também para trabalhar a mim mesmo. Foi para trabalhar, mas muito era por mim mesmo. Aí ela virou, uns minutinhos depois ela voltou e falou assim, o Criador me falou para você cuidar das pessoas. E aí eu fiquei assim, cuidar das pessoas? Aí eu entendi. Por que eu preciso cuidar das pessoas? Porque as pessoas são Deus. Todas as vezes que eu cuido de uma pessoa, eu estou mais próximo de Deus e tenho mais experiências com Ele. Então eu tenho milhares de experiências com o Criador. Milhares de todas as formas que você pode imaginar. Dentro desse processo meu, né? De formas, assim, inusitadas. Se eu for começar a contar aqui, vocês vão ficar assim, ó, em choque. Por quê? Porque eu desejei isso. Então, todas essas coisas, morar nessa casa, nesse condomínio, eu e meu marido, quando a gente entrou de carro, a gente estava procurando uma casa para comprar, num condomínio aqui para comprar, na região. Olhamos um monte, mas esse condomínio, toda vez que a gente entrava, eu me sentia muito bem. E ele também. E aqui não tinha casa, do jeito que a gente queria, só tinha terreno, e ele queria comprar uma casa para reformar. Aí, beleza. Falei assim, nossa, ia ser legal, né? Eu já senti a sensação, quando eu entrei aqui, eu senti aquela sensação boa e queria morar aqui. Senti vontade de morar aqui, de estar aqui. Senti que isso fazia parte de mim. Aí, ele veio um dia, eu fui trabalhar, ele veio um dia olhar terreno aqui. Veio com outro vendedor. E aí, achou essa casa que a gente mora hoje. E compramos com preço assim... o preço que a gente comprou a casa, a gente pagava o lote só. Comprava o lote. Então, assim, tanta coisa que aconteceu, ele deu um... né? Ele ganhou um desconto, nossa, umas coisas muito legais. Então, olha o que eu manifestei na minha vida. Antes, quando eu era ignorante, todas essas eu era ignorante. Eu nem estava na vibe da espiritualidade ainda. O que eu manifestei? O que a gente manifestou? Manifestei um relacionamento amoroso exatamente do jeito que eu queria, com desafio, claro, briga, claro, que relacionamento que não tem uma confusão. Fora outras coisas que vêm de presentinho no pacotinho Kinder Ovo, né? Vem a surpresinha, mas a surpresinha também tinha os defeitinhos. Tanto o meu quanto o dele, né? Então, o meu filho, a morar aqui. Então, as coisas vão se manifestando na vida da gente, mas a gente tem que colocar foco nelas. Isso que eu entendi. Quando eu coloco o meu foco e uma ação naquilo, qual foi a ação de relacionar com outro tipo de pessoa? Eu escolhi a ação de não relacionar mais com aquele tipo de pessoa lixo. Então, eu tive um movimento aí. Comecei a gostar mais de mim. Não dei ideia para mais homem nenhum que eu vi que não fazia parte do meu contexto. Cansei. Sabe? Cansei. Então, uma ficha, no dia de uma festa doida aí que eu tava, aí um cara chegou perto de mim, começou a me cantar, falei assim, não quero não. Abriu a boca, pelo amor de Deus. Eu disse, não quero mais. E aí,
manifestei esse outro relacionamento. Meu filho, na verdade, nós dois manifestamos o relacionamento, meu relacionamento, né? E são essas questões aí simples. O meu trabalho, eu estava pedalando aqui, eu tinha encontro de meditação, estava pedalando aqui no condomínio, subi o morro aqui, pior morro que tinha. Quando eu cheguei no final do morro, veio assim, Emília, criou uma mentoria. Ela vai ser assim, assim, assado. Veio direitinho assim. Pronta! Eu não gastei um neurônio com isso. Juro pra você. Não gastei um neurônio. Dei a volta na bike, né? Acabei meu percurso, voltei pra casa, parei a bicicleta e falei, amor, vou criar uma mentoria. E vai ser assim, assim, assim. Ele falou, que legal, beleza. No mesmo dia eu tinha encontro de meditação, falei com o pessoal, 4 pessoas compraram a mentoria. Então, e eu ainda não me acho tão capaz de falar sobre manifestação. Mas, né, é assim que as coisas vão acontecendo. É assim que as coisas vão acontecendo para mim. Né? Então, paciência, estudo, foco, ação. Foco é ação. Foco é ação. Qual a vida que você quer manifestar? Decida. Decida. Né? Escolha. O problema da gente é que não escolhe, a gente deixa o mundo levar a gente. Vou fazer aquilo porque dá dinheiro. Isso está falando com o seu coração? Isso tem a ver com o que você deseja mesmo? Né? Eu comecei a fazer psicologia. Eu parei. Por quê? Não era aquilo ainda. Não se conectou, né? E também para muita gente falta conhecimento. Às vezes precisa de uma mentoria, né? Para poder ter uma clareza maior das informações. Aí é só falar com você e pega um suporte. A minha mentoria não é esclarecer um monte de coisas, mas o meu propósito da mentoria é liberdade, né? Então, esse meu propósito de liberdade é o seguinte, as pessoas conseguirem curar daquilo, traumas de abuso sexual, de um monte de coisas, né? Problemas de relacionamento, acessar as dores mesmo. Quando a gente acessa a dor, a luz começa a entrar. Então, muitas coisas que as pessoas fizeram, eu fiz muita coisa errada. Tinha uma cliente aqui que eu fazia um processo com ela e eu não conseguia entrar no campo energético dela. Durante a sessão, eu descobri, né, veio para mim, que ela tinha feito um aborto e tinha vergonha. Ela tinha tanta vergonha que nem energeticamente, me permitindo, eu conseguia entrar no campo dela para ver o que precisava ser trabalhado. Então, assim, minha querida, isso não é motivo para se culpar. Você faria isso de novo hoje? Não, Emília, jamais. Pronto. Isso já é mais do que o suficiente. E aí tem todo um processo dentro disso, né? Para curar, para, né, resolver essas questões. Mas o meu processo é isso, é acessar aquelas dores mais profundas, mais traumáticas e trazer essa pessoa à tona. A Fran está aqui, ó. A Fran é uma cliente que ela chegou para mim no final do ano passado, eu acho, na novena de Natal, que todo final de ano eu faço a novena de Natal, mas não é igual, né, eles fazem, é diferente. É sempre limpeza energética, né? Então, eu fiz uma novena de Natal e ela me mandava mensagem todo dia, eu tô isso, eu tô aquilo, eu tô com confusão com minha cabeça, eu tô não sei o que lá, eu tô cheio de problema emocional. Eu não sei lidar no meu trabalho, não sei o que. Algumas coisinhas que eu falei para ela mover lá no trabalho, ela já conseguiu e já fez venda. Isso sim, uma conversa, no meio do encontro, assim, rapidinho. No outro dia, ela, Emília, eu já consegui, nossa, já fechei venda. Beleza. E isso ela procrastinando ainda na mentoria. Depois veio para a mentoria. Resolvemos questões de trauma de infância, resolvemos um monte de questões, limpeza no útero, porque às vezes o nosso útero, ele não armazena só a energia das outras pessoas que a gente teve relação, ele armazena nossas questões emocionais. O nosso útero, as mulheres, né? Não só as mulheres, os homens também. O nosso sistema, o nosso chakra reprodutor, nossos órgãos sexuais aí, dentro do órgão, dentro dessa parte reprodutora nossa, ele é um baúzão. Então, lá fica acumulado emoções. E a gente fica socando lá, cada vez mais fundo. Tudo que nos aconteceu, abandono, tristeza, término de namoro, mágoa, vai tudo para o útero. Tudo para esse sistema aí. Então, esse sistema começa a bugar. Então, faço uma limpeza em todo o processo, acesso o problema específico que a pessoa vem trazendo.
né? Tem gente, e ultimamente, tem pessoas que vêm chegando para mim aqui, que estão cheias de trabalho de magia negra para elas, lotadas. Então, tem que desfazer. Não adianta só rezar, não desfaz. Tem umas coisas assim, muito doidas. Exatamente por isso que eu falo que às vezes sozinho não consegue, precisa de um suporte, né? Precisa de uma ajuda, porque muita gente não sabe nem o que está acontecendo com ela, só está recebendo lá os ataques e sem ajuda fica muito difícil, né? Exatamente. Maldição é uma das coisas péssimas que vem de família. Vem maldição de família, maldição de mãe para filho, pai para filho. Pai que amaldiçoa o filho, amaldiçoa a família. Isso pesa em todos os âmbitos da pessoa, bloqueia a vida financeira da pessoa. Maldição de família, isso é uma meleca. Então tem coisas assim, seríssimas que atrapalham muito e profundamente a pessoa, né? Então, tudo isso é o que eu trabalho na mentoria. Semana que vem eu vou fazer uma live com um cliente meu que a gente encerrou uma mentoria hoje. Então, assim, quando eu vejo, depois de tudo que eu dou, de todo o processo, essas pessoas, igual a Franca, eu estou citando ela aqui, essas pessoas florescem. Ela era uma menina sofrida, cheia de confusão mental, perdida. Hoje ela é uma mulher, a partir desses traumas que a gente trabalhou. Entende? É uma mulher. Eu olho para ela e falo assim, nossa, que legal, cara. A pessoa era um trem pirracento aqui, reclamando da vida, reclamando de tudo dando errado, confusão mental, né? Porque o útero também contaminado, ele traz muita confusão mental, tá? Emocional e mental. Então, aí veio toda bagunçada, eu só arrumei, tiramos tudo do baú, fizemos uma faxina, jogamos o que era fora, dobramos o que servia, colocamos lá de volta, organizamos, sabe? Então, o que me motiva mais ainda nesse trabalho, né? Que eu encontro o Criador em todos os processos, em todas as pessoas, através dessas curas, né? Porque é uma expansão do coração, mas é uma satisfação tão grande. É uma recompensa, né, para você também. Minha recompensa, exatamente. Minha recompensa. E quem quiser entrar em contato com você, eu vou deixar aqui salvo esse Instagram. Pode ser esse mesmo que a gente está fazendo a live, né, Emília? Pode, eu vou ativar mais esse Instagram, porque meu outro está bloqueado para lives, né? Então, semana que vem eu vou fazer live aqui de novo. Pronto. Aí quem quiser, é só chamar lá no direct que você passa o contato. E aí, com certeza, não vai se arrepender. Quem está falando aqui, Rose, está dizendo que agradece muito a Emília. Ela está falando, eu agradeço muito a Emília. O meu processo é muito cabuloso. Resolvemos, vamos resolvendo, né? É igual a Rose fala. Ela fala assim, Emília, a gente é uma cebola. E realmente nós somos uma cebola. Então a gente vai arrancando aquela pelinha superficial da cebola quando a gente começa a meditar, vai trabalhando essas questões e aí vai removendo todas as camadas, todas as dores que estão ali atrapalhando aquela parte central de brilhar, de florescer. Então, a gente vai trabalhando cada camada. Gratidão, Rose, pelo depoimento. Emília, eu só tenho a agradecer. A live foi incrível, muito conhecimento. Eu acho que despertou aí muitas pessoas, né? Vai ficar salvo, muita gente ainda vai ver. E é só gratidão mesmo por aceitar esse convite. Foi uma honra para mim. Viu? Gratidão. Quer fazer alguma consideração final? Não, eu quero só agradecer mesmo e falar para todas as pessoas que estão vendo essa live, que vão vir a ver essa live depois, que todos nós somos muito especiais. Nós não somos um cachorro largado na rua, igual a gente faz. Nós somos herdeiros de Deus, herdeiro do Criador. Então, nós podemos manifestar a vida que nós queremos. Nós só precisamos começar a olhar para a gente, curando as nossas dores, as nossas feridas. Do mesmo jeito que você está fazendo, Ali. Você está curando você, trabalhando o autoconhecimento para levar o melhor para as pessoas que também você for atender. Isso é maravilhoso. O mundo precisa disso. A gente fica reclamando dos governos, azar dos governos. A gente tem que construir um mundo melhor, nós que estamos acordados, nós que estamos despertos, mostrar para as pessoas que tem outro mundo, outro universo aí. E quanto mais pessoas assim. Responsabilidade. Exatamente. Quanto mais sabedoria, mais responsabilidade. E quanto mais a gente for trabalhando e ajudando pessoas, as pessoas forem acordando,
a gente vai ter o governo que a gente merece, a gente vai ter, manifestar a vida que a gente merece. Até enquanto a gente estiver dormindo, a gente vai ter sempre abusadores no governo, sempre gente querendo levar vantagem, sempre um monte de gente prejudicando a sociedade. Por quê? Porque nós estamos ignorantes, entregando nosso poder para essas pessoas. As pessoas que não têm capacidade de cuidar do poder delas. Estão todas vendidas. Então, cuidar de cada um internamente, construir a sociedade que você sonha. Ela não vai surgir de cima para baixo. É de baixo para cima. O Ademário, é isso? Ademário? Ele tá falando, amém, meninas. Isso aí, Ademário. Força que a gente consegue. E é isso, queria te agradecer pelo convite. Gratidão, viu, querida? Eu que agradeço, Emília. Obrigada também a todo mundo que ficou até agora, que participou da live. Gratidão a todos. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.